Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Débora, Carol, ouvintes, quem nos assiste nesse dia de um assunto dominante no noticiário. Vamos tentar trazer algumas dimensões mais analíticas aqui para essa questão da guerra no Rio e continuar girando a nossa reportagem, né, meninas? Oi, Vera, boa noite. É isso, vamos começar pelo Rio de Janeiro. Matheus Maciel traz os números atualizados sobre a mega operação contra o Comando Vermelho. Oi, Débora. Pois é, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, mais de 2.500 policiais, civis e militares foram às ruas para reprimir a expansão territorial da facção criminosa Comando Vermelho. Pelo menos 64 pessoas morreram e 81 foram presas durante essa mega operação das forças de segurança nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio. Entre os mortos, 4 eram policiais, 2 da Polícia Civil e 2 do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. Desde cedo, os criminosos fizeram represálias em toda a cidade, com interrupção parcial do serviço de unidades de saúde, fechamento de escolas e universidades, além de mais de 50 ônibus que foram utilizados como barricadas pelos criminosos. O governador Cláudio Castro falou mais cedo em uma coletiva de imprensa que o governo estadual não pode ser o único responsável por combater essas facções criminosas e comentou que pode chegar a pedir auxílio das Forças Armadas. Nas últimas horas, a polícia apreendeu mais 18 fuzis, totalizando então 93 fuzis apreendidos ao longo de toda a operação. Volto com vocês. Obrigada, Matheus Maciel, do Rio de Janeiro, pelas informações iniciais, atualização da situação no Rio. A gente vai conversar agora com o deputado federal Mendonça Filho, do União de Pernambuco, ele que é relator da PEC da segurança, um dos dispositivos do governo federal que visam atacar essa situação e que está ali na Câmara tramitando com algumas dificuldades. Boa noite, deputado. Obrigada por ter aberto um tempo numa agenda que eu sei que está concorrida no dia de hoje. Boa noite, Vera. Boa noite a todos que nos acompanham. Prazer estar com vocês. Boa noite, deputado. Boa noite. Deputado, a gente sabe que tem uma certa oposição a esse projeto, principalmente vinda dos governadores, que não concordam com alguns dispositivos incluídos ali pelo governo federal. Queria saber, o seu trabalho na relatoria está indo em qual sentido? De mudar, alterar quais dispositivos? O senhor acha que tem uma disposição da Câmara de analisar essa matéria ainda esse ano? Como é que está essa tramitação? Bom, Vera, eu diria o seguinte, que a PEC, ela tramita numa velocidade, pode-se dizer, até certo ponto, bastante positiva, tendo em vista o fato de que é uma matéria complexa, que envolve um assunto que tem um debate bem intenso na sociedade, e já passou pela Comissão de Justiça, onde eu relatei a chamada admissibilidade e constitucionalidade, e sou relator de mérito na Comissão Especial. Então, eu pretendo ainda no mês de novembro apresentar meu relatório com parecer da PEC, votar na sequência na Comissão Especial, e acredito que temos espaço para aprovarmos a PEC no plenário da Câmara ainda em dezembro. Mas com quais alterações em relação ao projeto original, naqueles pontos em que os governadores mais se opunham? Vamos lá, Vera, vamos situar qual é a divergência fundamental entre a visão dos governadores e do governo central, na proposta original. É que o governo ele centralizava toda a política de segurança pública e toda a legislação no âmbito da União, do governo central. E que, na prática, isso é uma coisa, pode-se dizer, contraproducente, né? Que não tem sentido. Nenhum país do mundo de dimensões continentais como o nosso, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 27 unidades da federação, 5.500 municípios, você tem uma regra de política de segurança pública centralizada no governo central. Ainda mais uma federação.
todos os países que você possa imaginar, grandes no mundo e que são federações ou que tenham divisões muito fortes territoriais, tem uma presença muito forte de estados e municípios. No caso dos Estados Unidos, até de municípios, mas também uma presença relevante dos estados. No caso do Canadá, estados. No caso da Alemanha, que é outra federação, estados. E por aí vai. Então, não faz sentido você simplesmente centralizar em Brasília uma política que é fundamental. O que você precisa ter, no meu modo de ver, é o espírito de cooperação para questões como inteligência, compartilhamento de dados, atuação conjunta. Então, não vou entrar nessa guerra entre União e Estados. Eu acho que a população quer, exige e precisa de segurança pública. A gente tem 50 milhões ou mais de 50 milhões de brasileiros hoje sitiados, dominados ou com forte influência do crime organizado em territórios que são controlados, como se viu hoje no Rio de Janeiro. Então, isso não pode acontecer e continuar acontecendo. Deputado, boa noite, é Débora aqui. Acho que o senhor tem razão, independentemente de onde vem a solução, ela precisa chegar, né? E aparecer para o cidadão. Mas há pouco nós conversávamos com a Samira Bueno, do Fórum Nacional de Segurança Pública, e ela comentou que se a PEC estivesse vigorando já, neste momento, teria feito pouca diferença nessa operação do Rio de Janeiro. Queria que o senhor me dissesse se o senhor concorda ou não e por quê, até para a gente continuar tentando trazer essa dimensão prática da PEC para o nosso ouvinte entender o que significa exatamente esse projeto. Bom, quem disse isso para você? A Samira Bueno, do Fórum Nacional de Segurança Pública. Eu acho que ela tem razão. Eu acho que no formato que ela está concebida, ela teria efeito nenhum na realidade do que aconteceu no Rio de Janeiro. Porque o que é que a PEC propõe do ponto de vista prático? A federalização e a centralização na União de normas de política de segurança pública. Segundo aspecto, ela constitucionaliza, melhor dizendo, o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Ou seja, uma lei federal que foi votada ainda na época do governo Michel Temer, de quem fui ministro e colega do ministro Raul Jungmann, que era o ministro à época com a responsabilidade de tocar a questão da segurança pública, está sendo constitucionalizada. Todo o texto está virando texto constitucional. Então, ele para mim, ele traz um efeito positivo que abriu o debate sobre o tema, mas ele tem pouco desdobramento prático, efetivo na ponta, porque você tem, quando você discute política de segurança pública, o funcionamento das polícias. O Brasil é o único país do mundo que você tem polícia ostensiva e polícia judiciária completamente separado, polícia civil e polícia militar. Você tem a impunidade no Brasil que é solta, graça, quer dizer, tudo se tem progressão, inclusive para criminosos de alta periculosidade, com progressão acelerada. Se derrubou, por exemplo, a ausência de progressão para crimes hediondos que existia no passado, né? E crimes de organizações criminosas ainda consta. Então, você tem muitos requisitos que, no meu modo de ver, dificultam o funcionamento das polícias e a punição por parte da justiça. Então, você tem que olhar todos esses fatores. E, por fim, um outro aspecto. Vocês sabem que nos ouvem aqui qual é a responsabilidade da União com relação ao orçamento total de segurança pública no Brasil? É da ordem de 12%. 80% do orçamento de segurança pública no Brasil hoje vem dos estados. Então, não dá para você imaginar que você vai debater, tocar uma política de segurança pública pela União quando ela se responsabiliza apenas com 12% dos recursos. Quem está na ponta e atuando na ponta são justamente os estados, que correspondem a maior parte dos recursos, 80% dos recursos aplicados naquilo que diz respeito à política de segurança pública no Brasil. Até porque são os estados que pagam salários, né? As polícias são responsabilidade dos estados. Agora, deputado, o senhor falou que pretende apresentar seu relatório ainda nesse mês de novembro. Quando é que, na sua avaliação, a gente pode ter a votação dessa matéria? E esse episódio no Rio de Janeiro talvez não seria um gancho ou uma brecha para talvez acelerar a tramitação desse projeto?
ele, de certo modo, já causou isso, né? A gente tinha uma expectativa, talvez, até que pudesse, é, sei lá, ter um pouco mais de tempo, mas eu acho, francamente, e até conversei agora há pouco com o presidente Hugo Mota, que me pediu celeridade, mas eu não posso ter a pressa, como diria o poeta, que aniquila o verso, e fazer um texto, eu diria, corrido. Estou alterando o texto da Constituição Federal, em aspectos que dizem respeito à organização das polícias nos estados, a atuação delas, competência da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, que combate o crime nas estradas federais e que está estendendo a sua atuação para as hidrovias e ferrovias. Então, é complexo. A atuação também do Poder Judiciário, tem muitas mudanças, mas aspectos como, por exemplo, a condenação a partir da a prisão a partir da condenação de segunda instância para organizações criminosas tem que ser debatido. Eu defendo, eu pessoalmente. Então, são muitos aspectos que nós queremos acrescentar ao texto, e para isso a gente precisa ter cautela na redação, cuidado. Estou falando de poucas semanas, ainda durante o mês de novembro. A gente está praticamente em novembro. E aí, na sequência, a gente vai ter a votação da comissão especial, na sequência no plenário da Câmara. O governo nem bem mandou a PEC, né? Ela nem foi aprovada ainda, mas já anunciou o envio de uma outra legislação de caráter infraconstitucional, que é o projeto de lei antifacções, para endurecer justamente o combate a esse tipo específico de organização criminosa. O senhor acha que a tramitação em paralelo das duas matérias facilita ou ajuda? E se esse projeto ele é mais fácil de obter consenso com os governadores e com o Congresso? O projeto em si, eu diria que aqui e acolá poucos pontos que podem ser melhor redigidos e articulados, alguma coisa de técnica legislativa e do ponto de vista de melhor desenho legislativo, ele, que foi anunciado pelo ministro Lewandowski, vai na direção correta. Eu tenho que concordar. E acho que não tem nenhuma oposição por parte dos governadores. Então, a tramitação do projeto, que sequer chegou ao parlamento, e segundo foi noticiado pela imprensa, o ministro Lewandowski estaria esperando a chegada do presidente para que ele pudesse ser enviado aqui ao Congresso, ele pode caminhar de forma paralela, mas o que seria ideal é que ele fosse votado na sequência da aprovação da proposta de emenda à Constituição, que, como você disse, Vera, um trata da Constituição Federal e outra matéria infraconstitucional. O ideal é que essas coisas possam ter sinergia e integração. Deputado, o senhor falou do percentual do orçamento, né? O que é responsabilidade da União, o que é responsabilidade do Estado. A maior parte do orçamento da segurança é responsabilidade do Estado, mas é preciso dinheiro, né? A gente viu o poderio das facções criminosas nesse episódio do Rio de Janeiro, né? Financeiro, o aparato que eles têm, a gente tem visto isso com o PCC também. Os estados hoje têm condição de fazer frente a esse aparato do crime organizado, não só o Rio de Janeiro, mas os demais estados. Qual seria uma possível fonte de financiamento para poder melhorar também essa questão do dinheiro, né? Porque isso é importante também no combate à segurança. Não, sem dúvida, eu vou, inclusive, esse é um dos temas que nós estamos debatendo no que diz respeito à PEC da segurança, é como reforçar o Fundo Nacional de Segurança e como reforçar o Fundo Penitenciário Nacional. Ambos os fundos, ele tem pouquíssimo recurso. Tem uma ideia, estão falando de R$1,5 bilhão, 2 bilhões de reais no Fundo de Segurança Pública, para um total de 150 a 180 bilhões investidos na área. É algo pouco representativo, que alimenta, evidentemente, parcerias e financiamento de programas de reequipamento das polícias estaduais e, eventualmente, talvez, não sei, se guardas municipais. A gente tem que reforçar esses fundos para que possam ajudar e, ao mesmo tempo, também redesenhar e fortalecer o sistema penitenciário brasileiro, tanto naquele que é de responsabilidade dos estados como o federal. As penitenciárias no Brasil hoje viraram, como se sabe, até uma palavra comum,
escritório do crime, universidade do crime. Então, boa parte dessas organizações criminosas, dessas facções, comandam o crime dentro das penitenciárias. Então, você investir e melhorar esse sistema penal, esse sistema penitenciário, é também prevenir a prática da dominação dessas organizações nesses ambientes que são ambientes onde geram ainda mais crime para fora dos presídios. Sim. Essa foi a entrevista do deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, ele que é o relator da proposta de emenda à Constituição que trata da segurança pública, do Sistema Único de Segurança Pública. Obrigada, deputado. Já fica o convite para o senhor voltar quando o projeto avançar. Obrigado, Vera, Débora, Carol. Prazer estar com vocês aí na CBN. Obrigada, boa noite. Obrigada. E a gente tem informação agora em Brasília, gente. Reação é do governo federal, né? Diante do que aconteceu, que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. Igor Cardim, boa noite para você de novo, Igor. Oi, Carol. Boa noite para você, para Vera, para Débora e para os ouvintes. Pois é, o ministro Ricardo Lewandowski, que está em uma agenda lá no Ceará, disse que não recebeu qualquer pedido formal do governador Cláudio Castro para a operação desta terça-feira. Ele explicou que uma eventual garantia da lei e da ordem é uma medida excepcional, com regras rígidas prevista na Constituição e que só pode ser decretada quando um Estado reconhece a falência nos seus próprios órgãos de segurança. Bom, a GLO é uma operação que estabelece, enfim, regras bastante rígidas para que essa operação de garantia da lei e da ordem aconteça. E um dos requisitos, ou uma das pré-condições, é que os governadores reconheçam a falência dos órgãos de segurança nacional e transfiram, então, as operações de segurança para o governo federal, mais especificamente para as Forças Armadas. Então, é um procedimento complexo e demanda uma série de condições, requisitos para que ela possa realmente ser operada. O ministro destacou ainda que as forças federais não atuam como coadjuvantes, mas em cooperação, e citou o trabalho contínuo da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal no combate ao tráfico de drogas e armas, além de investimentos federais em equipamentos e no sistema prisional. Além disso, o Ministério da Justiça reiterou que a Força Nacional já atua no Rio de Janeiro desde outubro de 2023 em uma operação que está vigente até dezembro deste ano. Carol. Igor, a gente até comentou aqui mais cedo que teve um telefonema do governador Cláudio Castro para a ministra Gleice Hoffmann, né? Você tem outros detalhes? Pois é, Carol. Inclusive, está acontecendo neste momento uma reunião entre o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, a ministra Gleice Hoffmann, também os ministros José Múcio Monteiro, Rui Costa. E aí teve essa ligação mais cedo entre o governador Cláudio Castro e a ministra Gleice Hoffmann. Ele ligou após culpar publicamente o governo Lula pela falta de apoio no combate à violência no Rio de Janeiro. O governador admitiu que não havia solicitado formalmente uma GLO, reconheceu que o governo federal não poderia atender a um pedido que nunca foi feito oficialmente, o que contrasta com essa declaração feita por ele mais cedo. A conversa na ligação ali com Gleice Hoffmann, ele buscou baixar o tom para poder, esse tom de embate, reforçar a necessidade de cooperação entre os governos estadual e federal. O episódio, então, acontecendo depois dessa declaração do governador de que o governo federal não teria dado apoio a esta operação. Depois o ministro da Justiça explicou que esse pedido não chegou ao ministério, então o governador se retratando com o governo federal. Carol. Obrigada, Igor. Pois é, desde cedo, né? O governador fez essa crítica, dizendo que não teve ajuda. Depois a gente viu que ele não tinha pedido ajuda para essa operação especificamente, né? Ele estava se referindo a um episódio anterior. E agora essa informação de que ele entrou em contato para pedir desculpas ficou meio truncado, né, Vera? Porque parecia que ele tinha pedido 3 vezes para essa operação e não tinha obtido nenhum apoio, o que colocaria o governo federal numa situação, no mínimo, contraditória, porque está pedindo para ter maior protagonismo na segurança, pedindo para ter uma integração maior entre os entes e aí teria negado e se omitido de uma situação grave. Então, não foi isso que aconteceu. O que ele queria era algo próximo de uma GLO, chegou a ser negociado lá atrás
com o Ministério da Defesa, nem foi com o Ministério da Justiça, não prosperou e não tem nada a ver com essa operação de agora, para a qual o governo federal disse que não foi sequer comunicado que aconteceria. Assim como a Prefeitura do Rio de Janeiro também não foi comunicada de que aconteceria uma operação dessa magnitude na cidade, que poderia levar, como levou, a um caos urbano absoluto e pânico da população, tanto dos bairros atingidos quanto dos bairros adjacentes, pela reação da facção criminosa. Então, foi uma operação exclusivamente do governo do Estado. Até aqui não se tem notícias de se dos 64 mortos tem algum inocente que foi atingido pela troca de tiros e de ataques entre o Comando Vermelho e as forças policiais, mas foi uma ação que o governo do Estado resolveu fazer por considerar, enfim, que não havia mais como evitar pelo avanço do Comando Vermelho, pelas últimas ações ali da facção. Então, aquela cobrança matinal se mostrou ali infundada. Não tinha havido a solicitação da ajuda federal, neste caso específico dessa operação de hoje. E uma disputa por responsabilidade, né, Vera? Isso é extremamente prejudicial para o conjunto. Eu não sei, a nossa conversa com o deputado Mendonça Filho, me fiquei com a sensação de que ainda vai demorar muito para que a PEC da Segurança Pública possa ser, enfim, para ser discutida, para ser aprovada e que se tenha alguma consequência dela, né? O que a gente vai fazer até lá? A gente vê da parte do deputado uma tentativa de dizer que não é contrário à proposta como ela está, mas quando ele fala que a proposta tira totalmente o governo do Estado e as prefeituras da jogada e centraliza tudo na mão do governo federal, não é exatamente assim. A proposta quer uma cooperação maior e um papel de coordenação de esforços por parte do governo federal, mas sem tirar a responsabilidade operacional. A responsabilidade continua nas polícias. Então, tem até uma discrepância grande de compreensão a respeito do escopo da medida entre os governadores, principalmente os governadores da oposição, a oposição no Congresso e o governo federal. E, com isso, eu acho que é um pouco otimista demais imaginar que até dezembro essa medida esteja aprovada. E mesmo depois de aprovada, como a gente viu, ela leva um tempo para ter impacto direto em operações como essa. A gente faz mais um intervalo e na sequência tem o repórter CBN e mais Viva Voz. Viva Voz de volta, e a Samantha Klein tem informações ao vivo de Brasília, reação da Câmara após essa mega operação no Rio de Janeiro. Oi, Samantha, boa noite. Oi, muito boa noite, Débora, Carol, Vera. A mega operação contra o Comando Vermelho, portanto, está repercutindo por aqui. Alguns projetos na linha da segurança pública já aprovados, mas também manifestações de autoridades. O presidente da Câmara, Hugo Mota, foi às redes sociais, afirmou que a casa já aprovou cerca de 3 dezenas de propostas relacionadas à área da segurança pública. Também escreveu que acompanha com atenção a operação contra o crime organizado e destacou o que chamou de compromisso com os projetos da área da segurança pública e de combate à violência. Ao responder a um questionamento do deputado Ottoni de Paula sobre votações sem a devida discussão diante dessa crise no Rio de Janeiro, Mota disse que há uma expectativa pelo recebimento de uma proposta do governo federal de combate ao crime organizado. Semana passada foi anunciada pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, o ministro Ricardo Lewandowski, que estará enviando ao Congresso Nacional, a esta casa, o projeto de autoria do governo sobre a questão das facções criminosas. Esse é um projeto muito importante, nós garantimos dar total prioridade ao projeto. O meu receio, deputado Ottoni, é que essa comissão especial ela possa retardar um pouco a análise, então eu vou estudar uma maneira
para que a gente possa fazer um amplo debate, ouvindo a todos, mas também com agilidade, porque a situação ela é muito grave. A nossa gestão à frente da presidência da Câmara, Vossa Excelência testemunha, tem priorizado a pauta da segurança. Inclusive, em meio a toda essa repercussão, os deputados acabaram de aprovar 2 projetos ligados à área. Uma dessas propostas reforça os mecanismos de identificação de chamadas e ativação de chips de celulares para prevenir fraudes e golpes. E outro é destinado a bens imóveis de origem ilícita, localizados em favelas, que sejam destinados aí para fins sociais. Ainda nas repercussões por aqui, Débora, a gente teve manifestação também do senador, presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele afirmou que está acompanhando os acontecimentos no Rio com atenção e preocupação. Destacou ainda a aprovação de um projeto que trata da conversão de prisão em flagrante, em prisão preventiva quando houver provas da prática reiterada de crimes. Inclusive, a autoria original desse projeto é do ministro e então, na época, senador Flávio Dino. Essa operação, que resultou em mais de 60 mortos, também foi estopim de uma briga na Comissão de Segurança Pública da Câmara. O presidente do colegiado, Paulo Bilinski, interrompeu a manifestação do deputado Pastor Henrique, do pessoal que usava o tempo de liderança para questionar os métodos da polícia nas favelas. A gente tem uma falinha dele também sobre isso. Eu estava usando o meu tempo de liderança, até no momento me solidarizando com as famílias dos policiais mortos, e comecei a desenvolver uma crítica à operação policial que está acontecendo no Rio de Janeiro, porque eu considero inconsequente, ineficaz e só produz pânico. Como o presidente sempre faz, ele me interrompeu, ele riu, ele me provocou e, diante disso, eu disse que a atitude dele era covarde. Quando eu fiz isso, reagindo à violência dele, então ele cortou o microfone e começou a falar alto. E eu não parei de falar. Também por aqui algumas manifestações em defesa da PEC da segurança pública, que está parada aqui no Congresso Nacional, e também críticas ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que disse que o Rio está sozinho, fez ali uma crítica ao governo federal e disse que em outros momentos onde houve solicitação, não houve autorização do uso das Forças Armadas. Quem criticou, por exemplo, foi o líder do PT, Lindbergh Farias, que também fez aí uma defesa da PEC da segurança e dessa votação. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. Aí alguns desdobramentos lá em Brasília. Agora, Vera, a crise da segurança pública, ela não começou hoje, né? Em 2008, nós tivemos a implementação das UPPs, política pública que acabou não dando certo, foi descontinuada. Há exatamente 15 anos, nós tivemos também uma operação no Rio de Janeiro, uma ocupação no Alemão que prometia livrar a região do tráfico. Ou seja, se for para pensar somente quando a gente tem uma ação, uma situação como a de hoje, a gente não vai conseguir resolver o problema da segurança pública nunca. Exato. Depois, no governo Temer, houve a intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro. Depois disso, recentemente, na pandemia, teve uma decisão do ministro Edson Fachin proibindo operações no contexto da pandemia, enquanto durasse ali, que fossem realizadas operações desse tipo de hoje nas comunidades, né, nos complexos e demais comunidades e morros do Rio de Janeiro. Então, é uma constante mudança de cenários, de tentativa e erro, de abordagens para um problema que só se agrava, porque as organizações criminosas se profissionalizam, elas se infiltram em outras áreas da economia, elas ganham territórios, inclusive numa disputa territorial entre elas, entre as milícias. Depois, além das facções que já agiam no Rio de Janeiro, agora a gente tem a presença do PCC também agindo em alguns territórios no Rio de Janeiro. Então, o problema é que vai ganhando camadas de complexidade, essas facções se armando fortemente a ponto de o governador do estado fazer uma confissão pública de que o aparato de que ele dispõe não é suficiente
para fazer frente ao do crime. Mesmo nessa abordagem mais, digamos, clássica, que é a abordagem meramente ostensiva, sem ser acompanhada de outras e necessárias intervenções em outras áreas sociais, educação e principalmente na questão da inteligência e da coordenação de esforços, que são também vetores que estão ausentes dessas últimas abordagens. Então, você tem operações como a de hoje, de alta letalidade, em que você pode até ter uma efetividade em causar um dano momentâneo a uma organização, mas que forçosamente leva a uma reação mais ou menos na mesma moeda, na base do olho por olho, dente por dente, na qual quem é penalizado é a população das comunidades que vivem sob o jugo do crime e a população do restante da cidade, que também é feita refém na hora da vingança e da retaliação. Então, muito complexa essa operação. Um projeto como o projeto de lei antifacções viria a dar uma racionalidade para esse enfrentamento, para além também daquela discussão mais clássica dos estudiosos e dos defensores de direitos humanos, de que só uma abordagem social é que resolve. Não, no caso do Rio de Janeiro, em que um grande percentual da população vive sob domínio territorial e domínio psicológico, físico e econômico do crime organizado, é preciso também uma abordagem ostensiva, mas ela precisa ser coordenada e precisa ser seguida de um grande esforço de inteligência para desmantelar financeiramente, economicamente esses grupos. E só assim isso vai ser permanente, vai ser duradouro. Muito bem, a gente faz mais um intervalo e volta ainda com esse tema aqui no Viva Voz para falar das repercussões internacionais e outras atualizações que tivermos. Viva Voz de volta. E a gente tem a reação internacional. André Pinheiro, em São Paulo, tem mais informações ao vivo. Oi, André. Oi, Débora. A mega operação das polícias civil e militar do Rio de Janeiro segue repercutindo na imprensa internacional. O jornal britânico The Guardian dá destaque ao número de pessoas que vivem nos complexos de favelas do Alemão e da Penha, locais onde ocorre a operação. O jornal cita que os dois conjuntos de favelas somam mais de 300 mil pessoas. O veículo inglês trata a operação como guerra no Rio de Janeiro. O jornal argentino Clarín reportou que a mega operação deixou cenas de guerra e relembrou o histórico do Comando Vermelho no estado, além de publicar um vídeo que mostrava cerca de 200 disparos sendo feitos em 1 minuto numa das favelas afetadas pela operação. O jornal português Público citou que criminosos usaram drones para lançar bombas contra a polícia. Já a Rádio França Internacional apontou relatos de policiais fortemente armados e mencionou dados da violência no Rio de Janeiro. A agência de notícias Reuters destacou o fato de que a capital fluminense está prestes a ser palco de eventos pré-COP30 e relembrou operações de larga escala conduzidas antes de eventos como a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016, o encontro do G20 no ano passado e o encontro dos BRICS ainda nesse ano. O assunto também foi tema de reportagens do jornal espanhol El País, no francês Le Figaro e na rede britânica BBC. Débora. Obrigada, André Pinheiro, pelas informações. Uma operação desse tamanho, né, Vera? Não tem como não repercutir internacionalmente. Vários veículos usando a palavra guerra às vésperas de uma COP30. E a gente tem o Trump, né, escalando o discurso de que o narcotráfico exerce terrorismo, pratica terrorismo nos países da América Latina. Usou isso em relação à Venezuela, dizendo, inclusive, que Nicolás Maduro faz parte de uma rede de narcoterrorismo. Tem usado esse discurso em relação à Colômbia.
E a preocupação que existe no governo federal, e isso deverá ser objeto dessa reunião convocada agora pelo vice-presidente, né, presidente em exercício, Geraldo Alckmin, é que esse discurso comece a ser praticado em relação ao Brasil, que isso, de alguma maneira, contamine o início das negociações com os Estados Unidos para a supressão do tarifaço e também para a revogação das medidas punitivas contra autoridades pela Lei Magnitsky, e que isso seja embalado num pacote de América Latina, no qual o Brasil passaria a ser alvo de ofensivas americanas para algum tipo de controle territorial ou controle das nossas águas, e isso preocupa demais o governo federal. Isso teve, por exemplo, no bojo da preocupação de se evitar o uso do nome máfia no projeto de lei antifacções. Não se queria criar nenhum tipo de precedente ou de justificativa para que se alegasse que aqui operam máfias e, portanto, grupos terroristas, e com isso o Brasil passasse a ser objeto de algum tipo de tentativa de intervenção norte-americana, inclusive militar, nos nossos assuntos internos. Então, tem muitas dimensões essa crise de segurança. Ela não se encerra no Rio de Janeiro, ela não se encerra no caos territorial e no caos ali de preocupação, de concernimento da população com essa guerra campal que se viu hoje. Ela tem aí muitas outras camadas e exige uma atenção multissetorial, multifatorial e também de todas as instâncias de governo. Não é algo simples de resolver só na base do enfrentamento, como se viu hoje nas ruas do Rio de Janeiro. E um dos grandes desafios da administração pública brasileira é justamente conseguir desenvolver políticas multissetoriais, né? Ainda mais quando isso inclui diferentes níveis. Tem um desafio grande pela frente aí. Vera, a gente vai fazer mais um intervalo e volta para se despedir aqui do Viva Voz. Combinado. A gente volta então para se despedir da Vera Magalhães hoje, mas se quiser fazer uma amarração, um comentário final, Vera, acho que o tema merece. Eu acho que é isso. Agora todo mundo tem de dar a sua cota de contribuição para a gente sair desse lodaçal no qual se encontra. Tem uma proposta já em tramitação, que é uma PEC, tem uma outra que está para ser enviada ao Congresso, que é um projeto que ataca especificamente as facções, como o Comando Vermelho, que foi o alvo da operação de hoje. E os governos precisam se conversar, não dá para ficar esse jogo de empurra e essa tentativa de passar a responsabilidade, muitas vezes até falseando um pouco a realidade, como aconteceu hoje, que se vendeu uma coisa que não era bem assim. Então é preciso que haja responsabilidade e trabalho em conjunto por parte dos entes federativos. Débora e Carol. Obrigada, Vera. Beijo, até amanhã. Beijo, até amanhã. E Beijo, um ótimo Vera. jornal para vocês, dadas essas condições. Força aí, Carol, na cidade. Valeu, obrigada. Até amanhã.